No vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre seleção de características, que é um conjunto de técnicas utilizados para selecionar características. Por que a gente tem que fazer isso? Vamos ver nesse vídeo de hoje. Vamos lá. Se você tem um conjunto de dados com muitas características, aqui eu estou falando especialmente de dados estruturados, né, que vêm em tabelas ali, você pode não precisar de todas as características para resolver o seu problema, certo? Então você tem que identificar quais características melhor representam a relação entre o que você tem e o que você deseja. E remover algumas características que não influenciam na saída, né, no objetivo do seu trabalho. Por que isso é bom também? Você vai reduzir o tamanho do espaço de características. Às vezes você tem um espaço, como esse exemplo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 características e você precisa de apenas 3. E isso diminui os requerimentos, né, da sua máquina e também reduz a complexidade do modelo necessária. Quanto mais características, você tem que ter um modelo mais complexo, com maior capacidade para conseguir representar bem seus dados. Então, mais uma vez, você reduz o storage, né, o armazenamento, porque você precisa armazenar somente o conjunto de dados com as características escolhidas, selecionadas, né, e os requerimentos de entrada e saída, visto que vai ter menos características, né, e minimiza também os custos de treinamento e especialmente de inferência, que é algo que vai ser, bom, se o seu projeto der certo, você pode ter que responder a milhares ou milhões de inferências por minuto, até mesmo por dia, por segundo, né? Então tem dois grupos de seleção de características, as técnicas não supervisionadas e as técnicas supervisionadas. Eu vou falar um pouco sobre as duas. As técnicas de seleção de características não supervisionadas são aquelas que você não pode considerar a relação entre a característica e a saída, né? Como se fosse às cegas, né, em relação à saída. Basicamente, elas consistem em você encontrar a correlação entre as características em si. Então, se você tem duas características que são muito correlacionadas, você elimina uma delas, por exemplo, né? Então, algumas características são de fato muito parecidas ali e você não precisa das duas porque você tem informação redundante. Então, elimina-se uma delas e utiliza-se apenas a outra. Já as técnicas supervisionadas, você vai utilizar a relação entre saída e a característica, né? Feature Target Relationship, nesse caso, que é o que está escrito aqui. E selecionar aquelas que mais contribuem para a predição da sua saída. Então, nas técnicas supervisionadas, você tem os métodos de filtragem, wrapper e embarcados, né? Embedded methods, né? A gente vai ver um pouco de cada uma delas. No exemplo que a gente vai utilizar, vai ser a detecção de câncer, né? Diagnóstico de câncer de mama, né? O objetivo é detectar se o tumor é benigno ou maligno. Então aqui, nesse caso, nesse exemplo que a gente vai utilizar aí, a gente já tem várias features, né? Muitas features aqui. A gente tem uma feature, por exemplo, que é o ID. Aqui tem 30 features, se eu não me engano. Então o ID do usuário, isso não importa para fazer a predição. Então isso você pode, é uma retirada, por exemplo. E a gente tem uma feature lá, unnamed, né? Que é até irrelevante. Então também pode ser retirada simplesmente por observação, né? Aí, ó, a gente fez para ter um baseline, como a gente faz a seleção de características, a gente sempre tem que ter uma linha de base, né? Então a gente treina um classificador de random forest, né? Utilizando o scikit-learn. Nesse caso aqui, utilizando todas as features, todas as 30 features, a gente teve essas métricas apresentadas aqui, né? A gente pode observar aí bastante ao C, né? A área sobre a curva ROC,
96.49 e o F1, que é 95.34. E aí depois a gente vai observando em relação a outras features para ver o que a gente vai retirar, o que a gente vai deixar. Isso a gente vai ver no próximo vídeo. É isso aí.